E o tema que o Senhor me direcionou foi justamente construindo memórias que edificam. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito não só das memórias que nós temos carregado conosco, mas também quais são as memórias que eu estou deixando nas pessoas à minha volta. Você, em algum dia na sua vida, você já se parou para refletir, se você morresse nesse momento, quais seriam as memórias que você deixaria? O que será que as pessoas iriam falar ao teu respeito? E você também tira algum dia para refletir sobre as memórias que você tem carregado? Se as memórias ruins têm se sobressaído às memórias boas, a todos os testemunhos que você já tem vivido até hoje, porque vai ser exatamente nisso que nós vamos refletir nessa noite, e eu creio que o Senhor vai tratar poderosamente a nossa alma. Eu quero pedir para que você abra a palavra do Senhor em Lamentações 3:21. Lamentações 3:21. Ele é um versículo muito conhecido. Ali na versão que o Mateus colocou, diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Eu particularmente gosto da minha versão, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha lá, o Adalício já é a Bíblia na cabeça. Antes de entrar de fato na palavra do Senhor, eu quero trazer aqui algumas informações para que nós possamos entender como é que funcionam as memórias dentro de nós, como é que funciona essas etapas. Então, as memórias, elas são geradas através de um processo um pouco complexo no nosso cérebro. Então, elas começam primeiro com a codificação. O que é essa codificação? Primeiro, eu recebo elas através do olhar, através das palavras que eu escuto, através do toque. Então, esse é o primeiro passo para que uma memória ela possa ser gerada. E aí sim, depois ela vai se converter em uma representação que pode ou não ser armazenada. Então, após essa codificação, ela vai para alguma parte do cérebro, e aí vai depender muito se é uma memória boa, se é uma memória ruim, porque cada uma vai para uma parte do nosso cérebro. E aí sim, finalmente, essas memórias elas podem ser recuperadas quando nós trazemos a consciência, quando a gente lembra de algo, quando a gente revive algo emocionalmente. Então, recentemente nós tivemos aqui o nosso simpósio da família, que ele falou a respeito de legado. E é impossível eu falar de legado sem memória. Porque o legado, para que ele possa ser deixado, ele precisa ter uma memória. E as memórias que eu vou deixar nas pessoas à minha volta, ela tem muito a ver com as memórias que eu carrego. Por quê? Porque a gente transborda daquilo que a gente tá cheio. É isso que eu vou transbordar. E aí eu quero trazer um pouquinho para que você possa ter bastante noção, porque às vezes quando a gente fala de memória, parece que a gente não tem tanta noção de qual é o impacto das memórias na nossa vida, nas nossas decisões, em como a gente trata as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, as memórias boas, elas estão relacionadas com sentimento de bem-estar,
com satisfação, com prazer. Ela vai ali, se você começar a pensar muito em coisas boas, você começar a sentir ali aquele prazer, ela vai te trazer o quê? Dopamina, o que vai te deixar bem. E aí, o que ela provoca no teu corpo? Mateus, coloca para mim a foto número 2. O que vai provocar em mim, igual esse momento que nós tivemos aqui, onde nós trouxemos à memória os testemunhos, as vitórias que o Senhor nos deu. Então vai trazer aumento do bem-estar, fortalecimento de laços e resiliência emocional. Então, quanto mais eu trago à minha memória coisas boas, melhor eu vou me sentir. Se eu começo a lembrar das memórias boas com os meus filhos, com o meu esposo, com os meus amigos, isso vai fortalecer os nossos laços. E a resiliência emocional, ela tem a ver a fazer com que eu enfrente o meu futuro, as coisas que estão por vir, com um olhar mais otimista, de uma forma melhor. Então, toda vez que você traz à tua memória aquilo que te dá esperança, é justamente o que você traz para a sua vida, para o seu corpo físico. Agora eu quero falar um pouquinho também do impacto das memórias ruins. Coloca para mim, Mateus, a foto 3. As memórias ruins, ela traz sobre a nossa vida um aumento de estresse, ela influencia a nossa visão do futuro e ela afeta a nossa saúde mental. Então, se de repente é uma pessoa que ela tem um dia estressante, momentos estressantes, e ela começa a pensar nas memórias ruins, de repente naquilo que não deu certo, ela vai ficar mais estressada. Ela influencia a nossa visão do futuro. Por quê? Porque você começa a pensar, mas se aquilo deu errado, se aquilo saiu daquele jeito, vai dar tudo errado de novo. Então, isso também vai impactar nas tuas decisões. E por fim, por que afeta a saúde mental? Porque a gente sabe, aí traz depressões, traz ansiedades. Então, é muito importante nós refletirmos e analisarmos o que é que nós estamos fazendo com as nossas memórias. Porque se eu sou uma pessoa que eu busco todos os dias trazer à memória o que pode me dar esperança, o que pode me dar vida, eu também vou gerar isso ao meu redor. Mas se eu tiver o tempo todo pensando nas coisas ruins, eu também vou derramar coisas ruins à minha volta. Porque olha o que diz lá para nós. Mateus, coloca aí Mateus 7,17. Mateus 7,17. Achou aí? Vou ler aqui já para... Diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então, aqui o que está sendo falado? Que a árvore, ela vai produzir aquilo que ela carrega. Todos nós, se eu perguntar aqui, não tem um de nós que em nenhum momento não teve uma memória ruim. Da mesma forma que o meu esposo perguntou aqui, começa a trazer à tua memória algo bom. Se eu falar para você trazer algo ruim, você vai também conseguir puxar algo de ruim, porque isso é inevitável. Mas o que eu preciso refletir é o que eu estou fazendo com essas memórias ruins. Será que eu, às vezes, mesmo sem querer, eu começo a alimentar elas, eu começo a dar mais poder ao inimigo, ou através do poder de Cristo que habita em mim, eu permito que cada memória ruim dessa seja transformada, seja convertido em algo para um novo sentido. E quando nós lemos ali o versículo do início, que Jeremias ele disse: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que era justamente que ele estava dizendo: eu não vou pensar em memórias de morte, eu não vou pensar em memórias de dor, mas eu vou pensar em memórias de
paz, em memória de esperança, em memória de vida, porque é isso que vai produzir cada vez mais e mais esperança e vida em mim. Então, se está faltando esperança, se está faltando paz na minha vida, eu preciso refletir, porque possivelmente são memórias ruins que estão dominando a minha vida e as minhas emoções. Como eu falei no início, as memórias elas vêm pelas palavras ditas ou às vezes pelas não ditas, porque às vezes, de repente, se a gente vai contar um problema para alguém, a gente vai se aconselhar e a pessoa, de repente, ali não fala algo positivo, aquilo também pode gerar uma memória ruim, pode vir por gesto, por olhares. E conforme eu pesquisava, eu não sei se você já ouviu isso. Por isso que eu falo, a gente precisa refletir muito nas nossas atitudes. Palavras que nos ferem, elas são difíceis de esquecer? Tá. Mas vocês sabiam que um olhar mal dado é mais difícil de esquecer do que uma palavra? Você pode esquecer, às vezes, uma palavra dura que alguém te falou, mas a forma que ela te olhou, aquilo vai ficar latejando na sua cabeça. Então, eu preciso refletir como é que eu estou reagindo a tudo isso. Quando a gente vai para o nosso maior exemplo, que é Jesus. O que foi que ele enfrentou e o que ele viveu ali num dos momentos mais difíceis da história dele. Zombaram dele, falaram que ele não era o filho de Deus, olharam para ele como um mentiroso. Foi esses os olhares que foi tido para ele, mas o que foi que ele fez? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha como o nosso olhar para os problemas, ele muda tudo. E o que a gente pode dizer então de José? Ai, como eu amo a história de José, como ela é exemplo e inspiração para nós. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, aqueles que tinham que cuidar dele. Foi ali escravizado, injustiçado, esquecido. Mas depois o que foi que ele diz? Eu sei que tudo isso fazia parte do plano de Deus. E Jó, eu tenho certeza aqui que nenhum de nós nunca passou tudo que Jó passou. Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu saúde. Mas o que foi que ele disse? Nu saí do ventre da minha mãe e é nu que voltarei para lá. E aqui eu vou parafrasear o que ele estava dizendo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem do Senhor. E não importa o que eu passe, eu vou bendizer o nome do Senhor. E isso tudo é inspiração para nós nessa noite. Para nós entendermos que nenhuma memória ruim tem poder para impedir o que Deus já designou sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Mas o que é que eu preciso extrair do nosso exemplo Jesus, de Jó, de José? Você não vai ver em nenhum momento da história eles se vitimizando, eles usando todas essas memórias ruins. Por quê? Porque eles entendiam que cada dor era para um propósito maior. E eles não ficaram presos a essas memórias. Por quê? Porque eles sabiam que o futuro que estava reservado não se compararia a tudo que eles viviam. Eles sabiam que tudo era para um propósito que eles iriam entender no momento certo. Então, diante dessas memórias, dessas dores que todos nós vamos enfrentar ao longo da vida, eu preciso tomar uma decisão, porque toda memória, ela tem poder de nos levar para dois caminhos. E quais são esses caminhos? Ou essa memória, ela vai me parar, ela vai me desanimar, ela vai me enfraquecer. Quer ver aqui um exemplo? Eu já conheci, por exemplo, pessoas que foram traídas por amigos, por cônjuges, e aí ela começa a dizer assim, agora eu não confio mais em ninguém. Agora eu não acredito mais em ninguém. Para mim, ninguém presta. Alguém já conheceu alguém assim?
ela passou a basear a vida dela e as decisões a partir dessas memórias ruins. Ou ela vai pelo outro caminho, pelo caminho contrário. Ela entende que memória nenhum tem poder sobre a vida dela, por mais dolorosa que seja. Então ela não permite que essas memórias moldem o destino dela, porque maior é o que Deus tem reservado sobre a vida dela. Então ela não caminha por memórias, mas ela caminha por quê? Ela caminha por palavra, ela caminha por fé, ela caminha por obediência, trilhando o caminho que Deus quer que ela trilhe. E aí, quando a gente vai para a psicologia, porque é muito bom nós entendermos os comportamentos, porque a Bíblia ela fala, a palavra do Senhor, que a Bíblia não é só para eu conhecer, para eu ler, para eu meditar, não, é para quê? Para eu aplicar, para eu viver. Então, a palavra do Senhor está dizendo de comportamentos. Então, eu preciso entender como que a memória, ela dita os meus comportamentos. E a psicologia, ela vem nos dizer que as suas memórias ruins, os traumas da sua vida, ou você vai repetir essas mesmas memórias, aquilo que eu falei no início, você vai transbordar sobre a vida dos outros, ou seja, tudo aquilo que você viveu, você vai descarregar também em cima das outras pessoas. Ou essas memórias ruins, elas vão te ofender de tal forma que você vai se levantar como alguém que vai combater essas mesmas coisas que você viveu. Eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir muito documentário e filme baseado em fatos reais, porque se é uma pessoa que superou algo, eu gosto de ver qual foi a trajetória, o que ela passou, porque isso traz muita inspiração e lição de vida para nós. E quando nós vamos ver grandes partes desses filmes, por exemplo, se você for ver um filme de um agressor, de um abusador, muitos deles, se você for olhar na trajetória, você vai ver que eles só replicaram aquilo que eles viveram. É isso que eu falei. Eles só despejaram em cima das pessoas aquilo que eles viveram. Por quê? Porque eles aprenderam a reproduzir, mas eles não aprenderam a dar um novo sentido a tudo de ruim que eles fizeram. Eles não focaram no quê? Na transformação, na mudança de vida, na mudança de mentalidade, porque mudar envolve um novo e não é fácil. Então é muito mais fácil eu reproduzir tudo aquilo que eu já vivi do que eu me levantar para fazer a diferença. Só que também, se a gente pegar o caminho contrário, por exemplo, grandes ativistas da história, vou citar aqui um deles como exemplo, Martin Luther King. O que Martin Luther King ele dizia? Eu tenho um sonho. O meu sonho é ver negros e brancos em pé de igualdade. O que ele fez? Através do racismo, de tudo que ele sofreu, ele se levantou como um ativista para quê? Para que ninguém mais passasse por tudo aquilo que ele passou. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essas memórias ruins, essa dor, e transformou em munição para um propósito maior, para um propósito melhor. Então, o que é que fica de reflexão para mim e para você? O problema, ele não está na memória, por mais dolorosa e difícil que ela seja. Mas o problema está no que nós fazemos com essas memórias e em qual sentido nós estamos dando para cada uma delas. Então, tudo vai se tratar da minha visão, da minha perspectiva. Onde é que eu estou lançando cada uma dessas memórias? E aí vem para nós a receitinha do apóstolo Paulo. Coloca aí, Mateus. Filipenses 4, 6 e 7. O que é que eu tenho que fazer com todas as minhas memórias? Coloca aí, Mateus. Filipenses 4, 6 e 7.
diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, a memória ela vem dos pensamentos, de sentimentos armazenados, podem ser memórias de dor, memórias de medo, memória de alegria, memória de paz. Mas se eu estou em comunhão com Deus, levando as minhas memórias diante dele, como nós acabamos de ler aqui, a instrução de Paulo, essa paz ela vai invadir a minha vida. Mas para isso precisa haver verdade, sinceridade. Como assim? Às vezes a gente está contando essa dor, essa memória para todo mundo e a gente deixa de levar ela diante de Deus. De chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, olha o olhar que o meu esposo me deu. Deus, olha como isso está me ferindo. Senhor, transforma essa memória. Deus, olha como aquela pessoa falou comigo, Senhor. Eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer. Então, Deus, transforma essa memória ruim em testemunho para contar. E você dizer: Deus, me cure para que eu também possa curar as pessoas à minha volta. E enquanto eu vou levando tudo isso diante de Deus e liberando perdão, porque a oração, você está ali levando diante de Deus, mas você também precisa ter a ação, o posicionamento de perdoar. E aí, como Paulo ele nos disse, a nossa mente será guardada, como nós acabamos de ler. Então, o que vai dominar sobre a tua vida vai ser as memórias boas, vai ser os testemunhos que nós lemos aqui no início da dinâmica. Imagina, irmãos, se Paulo, eu fico pensando na cabeça de Paulo, porque ele era perseguidor, e ali como carrasco contra os cristãos, mas de repente ele passa para o outro lado. Você imagina se ele ficasse pensando assim: meu Deus, mas quantas pessoas, Senhor, quantos cristãos que eu persegui. Meu Deus, quantos que foram espancados, que foram mortos, Senhor, meu Deus. Mas por que eu não tive um encontro com o Senhor antes? Você pensou se ele ficasse pensando assim? Mas o que é que Paulo, ele nos diz? Eu prossigo para o alvo, eu corro a corrida que me foi proposta. E quando nós aceitamos a Cristo e decidimos trilhar essa corrida rumo ao alvo, eu não posso estar olhando para trás. Tenta correr uma corrida olhando para trás. Você pode até conseguir dar alguns passos, mas você não vai conseguir ter desempenho. Por quê? Porque eu tenho que olhar para o alvo, eu tenho que olhar para aquilo que me dá esperança, porque é isso que traz vida sobre a minha vida e sobre a minha casa. E quando às vezes a gente para olhar, quantas famílias, quantos casais, quantas pessoas que elas não superam memórias ruins. Elas ficam ali, ó, só vivendo aquele ciclo. E quando, irmãos, eu não deixo isso para trás, eu não vou viver a plenitude de tudo que Deus tem sobre a nossa vida. Então, como nós lemos em Filipenses, nessa noite, deixe tudo diante do altar. Se você entrou aqui com alguma dor, às vezes a gente tenta mascarar. É como eu já vi a pessoa dizer, parece que tem várias gavetinhas dentro de nós. A gente quer pôr dentro da gavetinha e esquecer. Mas esquecer não resolve. O que resolve é colocar tudo diante do altar. Tudo diante daquele que tem poder para reverter a tua dor, por mais doídas que elas sejam. Então nessa noite, deixe tudo diante do altar. Porque o Senhor, Ele tem poder para nos livrar de toda dor. Quando nós estamos caminhando com essas memórias ruins, elas começam a virar angústia sobre nós. Mas Provérbios 11, 8, a parte A, ela diz assim: o justo é libertado da sua angústia. Eu confesso para vocês que durante muito tempo eu tinha dificuldade com essa palavra justo. Eu não sei se você já passou por isso. Parece que quando a gente lê algum versículo, alguma coisa que fala sobre justo,
Parece que é algo tão grande, parece que é algo que a gente não consegue atingir. Para nós, o justo parece aquele super-homem, aquela mulher maravilha. E a gente começa a olhar para as nossas falhas e a gente fala, Jesus, eu nunca vou atingir isso. Mas o que eu preciso entender é que pela palavra do Senhor e pela graça que me alcançou, o justo, ele não é aquele que não falha. Ele não é aquele que não erra, que não peca. Mas o justo, ele é aquele que se levanta todos os dias para fazer a diferença. Ele é aquele que se levanta todos os dias para viver uma vida de santidade e ser melhor que os dias anteriores. Então, se eu, por mais que eu erre, por mais que eu peque, por mais que memórias ruins venham sobre a minha cabeça, mas todos os dias eu me levanto para fazer o melhor, para fazer a diferença. Então, a palavra está me garantindo que eu vou ser liberta dessas angústias. Então, pela palavra do Senhor, eu preciso tomar posse. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui passou por dores, por dificuldades que você pensou que ia te matar. Mas hoje, quando você olha para ela, você lembra de tudo que você superou. Você lembra de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E isso te traz renovo. E isso te traz transformação. E eu preciso crer que independente da situação, assim como foi com José, assim como foi com Jó, que aquela dor tinha um propósito. Na minha vida e na tua vida não será diferente. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da vida de cada um que está aqui nesta noite. Então o justo, ele é aquele que ele pode ter tido a pior história. Ele pode ter vindo da família mais disfuncional, mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai se levantar pela palavra do Senhor, para que os filhos dele, para que a casa dele atinja níveis que ele nunca atingiu. Ele se levanta para fazer a diferença, para que as próximas gerações, ao invés de dar passos, dê pulos através de tudo aquilo que ele superou, através de tudo aquilo que ele venceu. Então nessa noite eu preciso entender, às vezes parece algo tão pequeno, às vezes eu tenho aquela dorzinha que de vez em quando vem, dali a pouco ela vai, mas entenda, quando você está guardando ressentimento, quando você está guardando memórias ruins, quando você está guardando mágoa, você impede bênçãos maiores de vir sobre a sua vida. Você trava para que coisas maiores do Senhor venha sobre a tua vida. E aí, sabe como que a gente se analisa se a gente está sendo guiado por memórias ruins ou por tudo aquilo que Deus ele fez e faz na nossa vida? A forma como a gente fala da vida. A forma como a gente fala da nossa casa. Se na minha boca tem o tempo todo reclamação, tem o tempo todo murmuração, e isso é um sinal que são memórias ruins que estão guiando a minha vida. E aí o que é que eu preciso fazer? Porque, irmão, vamos falar a verdade, é fácil reclamar. Pois se está muito calor, ai meu Jesus, está muito calor. Aí começou a chover, ixi, mas olha a chuva. É fácil. Se a gente não tomar cuidado, a realidade é que a gente pode estar o tempo todo reclamando. Mas sabe o que você precisa pegar nessa noite como chave para mudar a tua vida? Você precisa converter e transformar a reclamação, a murmuração em lamentação. Quando Deus começou a trazer isso sobre a minha vida, isso mudou a minha mente de uma forma extraordinária. Como essa mensagem, ela começou a impactar a minha vida. E aí eu comecei a estudar. Você sabe a diferença de reclamação e lamentação? Porque às vezes parece que é a mesma coisa, né? Mas aqui eu vou trazer um pouquinho para você. A reclamação, ela normalmente vem de um coração insatisfeito. Ela vem de um coração que não busca transformação. Mas ela está apenas focado na frustração. Então ela vai nos afastar de Deus. Porque se eu não estou me sentindo grata com tudo aquilo que Ele derrama sobre a minha vida, eu vou ficar cada vez mais distante do Senhor. Agora, e a lamentação? A lamentação é algo extremamente bíblico, que nós temos que praticar
todos os dias sobre a nossa vida, que vai ter um grande impacto espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que nós vamos fazer. Porque a lamentação é quando eu vou diante de Deus e diante do altar dele em oração, eu começo a colocar diante dele todas as minhas dores. Tudo aquilo que eu estou vendo que não está me agradando. Então, ao invés de ficar falando ao vento, falando comigo mesmo, falando para os outros, não. Eu vou lá e coloco direto na fonte. Eu coloco direto naquele que tem todo o poder de quê? De me trazer consolo. De me trazer direção. Por quê? Porque a lamentação, ela nos faz reconhecer aquilo que nós estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, ela olha para o Senhor como Deus todo soberano, como aquele que tem todo o controle, como aquele que tem todo o poder de reverter a nossa angústia e a nossa dor nos tempos difíceis. E por que eu escolhi, dentre tantas passagens, tantos versículos que falam sobre memória, essa passagem de Jeremias? Porque justamente é um exemplo para nós. Quando a gente vai ver ali a história de Jeremias, Jeremias viveu um grande sofrimento. Você vai ver que ele foi perseguido, que ele foi rejeitado. Ele viu ali toda a destruição de Jerusalém. Mas a resposta dele não foi murmuração. A resposta dele foi lamentação diante do Senhor. Então, quando ele vem com esse versículo, eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. É como se ele dissesse: não me importa o caos que está em Jerusalém, não me importa quem está me perseguindo, não importa o que está acontecendo. Eu vou olhar para o meu Redentor, eu vou olhar para aquele que tudo pode, eu vou olhar para aquele que tem todo o poder sobre a minha vida. Então, nessa noite, saia daqui com uma nova perspectiva. Toda vez que você for pensar em reclamar, em falar algo que não é bom, algo que não traz vida, que não vai trazer memórias boas, você respira, você conta até 10 e você diz: eu vou trazer à minha memória a palavra do Senhor. Eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E aí, com as memórias que eu estou construindo, me edificando, e aquilo que eu estou derramando sobre as pessoas, será que eu atraio mais as pessoas para perto de mim porque eu gero memórias boas nelas? Ou será que as pessoas acabam se afastando de mim? Porque, irmãos, é tão fácil a gente enxergar o problema no outro, o outro como problema, mas como é difícil a gente olhar para dentro de nós e ver os nossos próprios problemas. E ver tudo aquilo que pode estar destruindo os relacionamentos à nossa volta. E aí, esses dias eu li uma frase que ela ficou assim, ó, latejando na minha cabeça. A frase, ela dizia assim: se Deus te tratasse exatamente igual às pessoas, isso te traria alívio ou preocupação? Porque nós temos que refletir sobre isso na nossa vida. Eu não estou falando, irmãos, daquilo que a gente transparece. Porque eu posso transparecer piedade, eu posso transparecer coisas boas. Mas só Deus, de fato, sabe aquilo que está dentro de mim. Sabe se eu estou sendo verdadeira, sabe se eu estou sendo sincera, se eu estou sendo de verdade. E aí eu preciso refletir sobre tudo aquilo que eu estou deixando à minha volta. Porque às vezes eu estou pedindo tanta misericórdia, tanta graça para o Senhor, mas eu mesmo não tenho misericórdia e graça com as pessoas. Eu não tomo cuidado com as coisas que eu falo. Então que nessa noite nós possamos aprender a ser mais pacientes, mais amorosos e em cada atitude de fato refletir o caráter de Cristo. Eu gosto muito da história de Tito e Paulo. Depois, se você puder com calma, você dá uma lida, você dá uma estudada em como era a amizade de Tito e de Paulo. Olha o que Paulo, ele diz de Tito em 2 Coríntios 7, o verso 6 e 7. Ele diz assim:
Deus, porém, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não apenas com a sua vinda, mas também pelo consolo que ele havia recebido de vocês. Ele nos falou do seu grande anseio, da sua tristeza, do seu profundo zelo por mim, de modo que a minha alegria tornou-se ainda maior. Paulo aqui estava dizendo que ele gostava de ter Tito por perto, porque Tito impulsionava ele, Tito apoiava o ministério dele. Então que nessa noite nós possamos nos levantar como Titos dessa geração, que impulsiona, que leva as pessoas a irem cada vez mais longe, porque eu preciso enxergar as minhas memórias como sementes que eu estou lançando. As memórias que eu gero nas pessoas é justamente isso. Então lance sementes de fé, lance sementes de amor, lance sementes que vai encorajar as pessoas, porque o meu futuro, irmãos, ele é construído através das sementes que eu vou lançando no meio do caminho. É exatamente essas sementes que eu vou colher no amanhã. Mateus, coloca para mim aí a foto 4. Então, qual é o olhar que você está tendo do seu futuro? Como é que você está lançando as suas sementes? O futuro, ele não é um lugar para chegar. É uma construção. O futuro não é algo que simplesmente encontramos. Ele é algo que construímos todos os dias com as nossas escolhas e com as nossas sementes. Às vezes, a gente vê pessoas reclamando da vida, da situação, de como está a vida delas. E parece que elas se esquecem, que elas apenas estão colhendo aquilo que elas semearam no ontem. Então, se a minha vida não está como eu gostaria, é noite de eu me posicionar para que eu lance novas sementes. Sementes que vai edificar não só a minha vida, mas a vida da minha casa, daqueles que estão à minha volta. E eu tirei um tempo para orar, para falar com o Senhor. Porque, como eu falei, é muito difícil a gente enxergar os nossos problemas. É mais fácil enxergar o problema dos outros. E, às vezes, nos falta sabedoria. Porque quando a gente vê, a gente fala certas coisas que vai marcar a vida das pessoas. E, às vezes, a gente nem se dá conta. E aí, o Senhor, Ele começou a trazer na minha memória frases que às vezes está na nossa boca, está na nossa casa, que geram memórias ruins, mas que eu creio que hoje, pelo poder da palavra, nós vamos sair daqui instruídos e nós vamos levar a nossa casa para um outro nível. E quando o Senhor ministrava isso no meu coração, eu comecei a pedir misericórdia, porque eu vi que muitas dessas palavras eu dizia. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, ou você disse, ou você ouviu. Quer ver? Uma das frases que é mais ditas nas famílias, que geram impactos e memórias ruins, é quando alguém vai te pedir alguma coisa e você diz assim: não tem dinheiro. Você acha que dinheiro dá em árvore? Fala a verdade, a gente não está, na maioria das vezes, deixando isso escapulir. Mas eu preciso entender que quando eu estou dizendo para o meu filho, que está sendo ali instruído, que está ali gerando memórias, que eu saio todo dia de repente para trabalhar, que eu estou ali dando duro e que eu nunca tenho dinheiro, eu estou gravando na memória dele que trabalhar não vale a pena. Que trabalhar não vai me trazer dinheiro. Então, comece a mudar essa frase na tua casa. Então, quando de repente o teu filho, alguém vier te pedir dinheiro, por mais que você não tenha, sabe o que você começa a mostrar para ele? Começa a mostrar propósitos. Começa a mostrar objetivos. Olha, a gente não vai comprar isso porque esse é o objetivo. Nós estamos juntando para isso. Porque ainda que você não tenha, quando você começa a mudar o teu posicionamento, as coisas à tua volta começam a mudar. Então comece a gerar memórias que edifiquem. Coloca o slide 5.
Então eu espero que quando vier essa frase sobre a tua vida, você vai dizer assim, você vai trocar o não tenho por objetivos a alcançar. E eu creio que ainda você não tenha, as coisas vão mudar na tua casa e você vai passar a ter. Outra frase que é muito dita. De repente alguém está fazendo alguma coisa no nosso trabalho, na nossa casa, à nossa volta. E a gente não gosta do jeito que está sendo feito e a gente diz assim, nossa, mas você não faz nada direito. Ou não, você está fazendo errado, mas com aquele aquele olhar de reprovação. E aí sabe como que o seu filho vai crescer? Ele vai crescer se sentindo inadequado. Ele vai crescer o tempo todo buscando a aprovação dos outros. Então, ainda que não saia como você gostaria, agradeça. Eu não sei se na sua casa é diferente, mas, por exemplo, na minha, quando o Joel ou os meninos vão lavar a louça, depois eu tenho que sair fazendo uma caça ao tesouro, porque fica cada coisa num lugar diferente. Eu guardo tudo no mesmo lugar, mas quando eles vão guardar, eles guardam cada coisa num lugar diferente. Mas ainda assim vem aquela vontade, às vezes, de reclamar. Mas, meu Deus, eu guardo toda vez no mesmo lugar. Mas agradeça. Às vezes falta um obrigado. Às vezes falta um eu te amo para quê? Para gerar memórias que edificam. Terceira e última frase, para a gente já ir para o final, que é muito dita. Eu tenho certeza que essa, acho que talvez seja uma das mais comuns. Eu não sei quem foi que ele ou que ela puxou. Quem aí às vezes não ouve isso? Ah, eu não sei quem que esse menino puxou. Então, quando cresce, a mãe fala assim, nossa, mas eu criei todos iguais, como é que pode assim, esse ser tão diferente? Mas aí que está outra chave e outro erro que nós precisamos mudar. Nós não somos todos iguais. Então eu preciso ter um olhar diferenciado para cada pessoa. Eu preciso entender que Deus deu coisas diferentes para cada um de nós. Então eu preciso adaptar o meu olhar, a minha forma como eu me comporto de acordo com isso. Para quê? Para que eu gere memórias boas na vida das pessoas. Coloca para mim, Mateus, o slide 7. Diz assim: respeite as particularidades de cada pessoa, pois cada um de nós veio de uma criação diferente, com memórias diferentes. Então, quando eu pego essa chave, isso muda tudo. Porque ainda que alguém me fira, ainda que alguém gere memórias ruins, eu vou entender que ela tem uma memória diferente, que ela veio de um lar diferente. Aí eu entendo que tem a ver com ela, não tem a ver comigo. E aí eu passo a dar um novo sentido a tudo isso. E aí, já para ir para o encerramento, o que eu peço para que você grave na tua memória? Às vezes a gente vê o nosso pai, o nosso avô, fazendo alguma coisa que para eles foi bom. E a gente pensa assim, ah, mas eu vou fazer a mesma coisa. Se para ele foi bom, para mim também vai ser. Mas será? Sabe o que a gente tem que aprender? Nós somos a criatura. Então, quando eu tiver que tomar uma decisão, tudo aquilo que eu tiver que fazer, eu preciso perguntar diretamente ao Criador. Aquele que já está lá no futuro. E ele sim vai dizer o que é melhor para mim conduzir a minha vida, para conduzir a minha casa e para tomar as minhas decisões. Para quê? Para que eu possa quebrar ciclos que às vezes vem vindo de uma família para outra. De uma família para outra. E fica todo mundo vivendo aquele ciclo, e aquele ciclo, ele não se rompe. Então que nessa noite, nós possamos romper com esses ciclos. Por quê? Mateus, coloca o último slide. E diz assim: atrás de cada um de nós, há renúncias que só Deus conhece. E algumas pessoas vão conhecer Jesus justamente por essas renúncias, através das nossas cicatrizes, que nos lembram não as memórias ruins, mas o que nós superamos. E por que eu coloquei atrás aí, não sei se vocês conseguem ver uma foto de uma plantação com uma pessoa colocando uma sementinha? Porque justamente
As memórias são essas sementinhas. Então eu preciso olhar para a minha vida e entender que ela é como um campo, uma plantação, onde cada decisão, cada semente vai impactar muito, não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que estão à minha volta. Então, por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, saia daqui nessa noite com esse versículo no teu coração. Eu quero e eu vou trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança, porque cada uma dessas sementes que eu estou lançando não são só memórias, mas são legados que às vezes vai permanecer de uma geração até a outra geração. Eu já quero chamar aqui o Joel para nós louvarmos e fazermos a oração final. E aí, eu não sei você, eu conheço várias pessoas assim. Existem pessoas que elas vieram de lares onde os pais eram alcoólatras, mas elas decidiram não colocar uma gota de álcool na boca. Existem pessoas que foram abandonadas, que foram rejeitadas, que elas não receberam amor, mas elas se levantaram para ser os pais mais amorosos que elas podem ser. Existem diversas pessoas que vêm de famílias disfuncionais, destruídas, mas elas se levantaram para construir famílias sólidas. Por quê? Porque não se trata do que eu vivi, mas se trata do que a graça do Senhor, que agora está sobre a minha vida, pode fazer através da minha vida e daquilo que Deus faz. Então é sobre a nova vida que Deus ele nos oferece. E aí tem muita gente aqui dentro da casa do pão vivendo pela metade, vivendo uma vida incompleta, insatisfeita, enquanto Deus ele tem abundância, enquanto Deus ele tem transformação. Então eu peço que você se coloque de pé. E nessa noite, qual é a oração que nós vamos fazer? Nenhuma casa ela se solidifica, ela vai ficar bem se primeiro eu não cuidar de mim. Às vezes tem gente que ela está cuidando de todo mundo, ela quer abraçar o mundo, mas ela vai ficando lá em último plano. E às vezes ela pode até estar ganhando o mundo todo, mas ela está perdendo a alma dela. Por quê? Porque ela está deixando se sobrecarregar por fardos e por coisas que Deus não mandou deixar ela, não mandou ela carregar. Então nessa noite eu não sei qual é o fardo que você entrou aqui, eu não sei quais são as memórias que você carrega, mas se tem uma coisa que eu sei e que eu te asseguro, é que há um Deus no céu que tudo vê, que tem todo o poder. Talvez você foi rejeitado em mesas, talvez você foi rejeitado na tua casa, mas lembre-se, você tem um assento especial na mesa do rei. E isso é privilégio, isso é honra. Ainda que todo mundo vire as costas para nós, nós temos um Deus que nos ama e um Deus que nos sustenta, um imensurável amor. Então comece a basear a tua vida e as tuas memórias nesse amor. Se de repente você tem uma dor, uma tristeza, uma memória que te impede de avançar, coloque a mão no teu coração e comece a pedir para o Senhor que Ele dê um novo sentido. E eu creio que dessa dor nessa noite, Ele vai gerar em você um propósito. E através justamente dessa dor, você vai alcançar a tua casa, você vai alcançar pessoas que você nem imagina. E o nome do Senhor será glorificado.